temos uma importante atualização na busca pelo assassino. Agora sabemos qual arma as autoridades dizem ter sido usada no assassinato no Burning Man. O que isso pode nos dizer sobre o assassino que deixou esse homem em uma poça de sangue no famoso festival de artes que surge no deserto, atraindo dezenas de milhares de pessoas e que desde então desapareceu? Estamos no caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Christ Stewart. Muitos fatores dificultam o trabalho das autoridades para resolver o assassinato no Burning Man. Considere o local do ocorrido. No deserto, numa cidade de tendas já extinta. Além disso, sem sinal de celular. Então, os vídeos estão chegando de forma esporádica desde que o festival terminou. Mas parece que as autoridades têm uma peça fundamental de evidência, que é a arma do crime. As autoridades em Nevada esperam que, ao divulgar novos detalhes, possam encontrar a pessoa que assassinou Vadim Kruglov, de 37 anos. Ele é originalmente da Rússia, mas estava morando no estado de Washington. Segundo amigos, ele era artista e ajudou a construir uma instalação no Burning Man. O departamento do xerife de Pershing divulgou a causa oficial da morte dele. Os delegados dizem que Kruglov morreu devido a uma única facada no pescoço. Também divulgaram uma imagem da arma do crime. Vou mostrar para vocês em instantes. E vamos falar sobre o que isso pode significar em relação ao suspeito. Quem pode ser, o que estava pensando, se foi um assassinato planejado ou não. Antes de discutir, vamos analisar como chegamos aqui e mostrar este vídeo, que parece ser de Vadim Kruglov, desenhando o acampamento, uma instalação artística para o Burning Man. Um amigo o chamou de verdadeiro herói do Burning Man, sempre pronto a ajudar. Um amigo compartilhou este vídeo dele comemorando no Burning Man pouco antes de morrer. Kruglov foi assassinado na noite de 30 de agosto e o xerife local levou dias para identificá-lo. Agora vou te mostrar como ele foi encontrado e com o que os investigadores lidam enquanto tentam desvendar esse mistério semanas depois. Agora, se você não conhece o Burning Man, é muita coisa para absorver quando você vê fotos do evento. Acontece em Black Rock City, Nevada, e você pode ver que fica na parte noroeste do estado, uma região muito rural e desértica de Nevada. Fica a mais de 2 horas ao norte de Reno. Agora, quando aproximamos no Google Maps, você pode ver esse formato de meia-lua. Essa é a cidade temporária de acampamento que cerca de 80 mil pessoas constroem todo ano por volta do Dia do Trabalho para o Burning Man. É um festival de artes que dura 9 dias até o Dia do Trabalho. E as pessoas se reúnem, usam fantasias, festejam, celebram arte e cultura. Agora, o clímax do evento é a Queima do Homem, que é uma instalação de arte que é incendiada. Esta foto é de um evento anterior. O departamento do xerife do condado de Pershing, Nevada, informou que no sábado, 30 de agosto, por volta das 21 horas, 14 policiais foram chamados por participantes do festival que encontraram Kruglov em uma poça de sangue no chão, após o homem começar a pegar fogo. Policiais afirmam ter entrevistado pessoas na área. Coletaram evidências e isolaram a área do acampamento onde Kruglov foi achado. Agora, só alguns dias depois que as autoridades anunciaram que ele era a vítima. O legista afirmou que a identificação foi feita pelas digitais. Antes dele ser identificado, amigos postaram fotos nas redes sociais dizendo que perderam contato e que ele estava desaparecido. Enquanto tentamos entender o que ocorreu e com quem as autoridades falaram, o repórter de Hollywood conversou com uma mulher que estava na festa onde Vadim Kruglov desapareceu e ajudou a avisar as autoridades. E ela disse que, enquanto estavam saindo do Burning Man, viram uma mulher acenando para eles. Ela disse: "Saímos, e no caminho, uma mulher acenou. Abrimos a janela, ela estava calma e contou que alguém em sua tenda estava perdendo muito sangue e talvez morto." Ela disse que a mulher contou que não queriam tocar em Vadim. Agora, os investigadores podem ter muita coisa contra eles nesse caso, mas parece que não só eles têm uma testemunha como essa, com quem talvez tenham conversado, mas também, talvez a peça mais importante de evidência seja a arma do crime. E eles dizem que tem isso. Esta é a imagem que foi divulgada pelo xerife do condado de Pershing. Eles dizem que essa não é a arma exata que foi usada, mas é exatamente o que era. É uma imagem do Google. É uma faca de açougueiro verde. Me faz pensar em algo que alguém levaria para acampar. Durante a pesquisa para esta história, buscamos o nome Vadim Kruglov no truthfinder.com.
E o que apareceu foi um endereço em Tacoma, Washington, assim como em Brooklyn, Nova York. Ele só teve outra interação com autoridades, uma multa por excesso de velocidade em Ohio. Fora isso, o histórico dele estava limpo. Para analisar conosco está Joseph Scott Morgan, professor de perícia aplicada na Universidade Estadual de Jacksonville. Obrigado por sempre estar conosco no Law and Crime. Você é uma ótima pessoa para conversar sobre isso, agora que vemos a arma do crime que as autoridades dizem ter sido usada nesse assassinato no Burning Man. O que chama sua atenção quando você olha para essa foto? É verde. Sabe, isso não é... Sabe, como Chris, há quanto tempo estamos falando sobre os 4 de Idaho? Ouvimos sobre K-bars e coisas assim, mas não é disso que se trata. Estamos falando de um desses tipos de facas de cozinha coloridas neon, pelo menos é o que parece para mim, que muitas pessoas pelo país têm em um bloco, sabe? No balcão da cozinha. Você pode comprar elas em qualquer... Bom, você pode comprar em qualquer loja grande e acho que dá para encontrar em várias cores. Isso me diz, e a própria faca, só para todo mundo entender, ela parece aquele tipo de faca que você usaria para cortar cebolas ou algo assim em uma tábua de cortar, basicamente. É uma faca bem robusta. Para mim, parece uma arma de oportunidade ou uma arma de conveniência. Não parece que alguém foi até uma loja de esportes para comprar uma faca de caça, de sobrevivência ou algo assim. Isso é só algo que você vai ter na sua cozinha. E por que você precisaria disso lá? A não ser que, sabe, no Burning Man, eles têm trailers, né? Eles montam barracas e afins, e as pessoas meio que vivem lá, ou ficam acampadas lá por, sabe, um período de tempo. Se prepararem refeições, isso será fácil de acessar e rastrear. Certo. Estava pensando no que você disse. É como um grande acampamento onde as pessoas ficam para o Burning Man. E, você sabe, não há restaurantes nem nada assim. Então é aquele tipo de faca barata que você pode comprar e levar para acampar, diferente de se você fosse ao Burning Man com um plano de atacar essa vítima. Eu não acho que uma faca verde quente seria provavelmente o tipo de arma que você veria. Que evidências podem ser coletadas disso? Bem, esse é o problema aqui, eu acho. Porque, primeiro, você tem que ter uma visão mais ampla disso. Esse é um ambiente tão sujo e desorganizado lá fora. E a faca foi supostamente encontrada lá na cena. Quem tocou nela? Com quais superfícies ela teve contato? A própria faca? Se isso tivesse acontecido em um local fechado, como se estivéssemos trabalhando, se você e eu estivéssemos investigando um homicídio, digamos, em um apartamento, em algum lugar de Nova York, nós entramos e tem essa faca verde quente no chão, você pode dizer que, a menos que alguém tenha limpado, há uma grande probabilidade de conseguir pegar impressões digitais latentes nela, porque não é só o cabo, é também a lâmina. Se a mão tocou ali. Também DNA, você pensaria. E eu realmente gostaria de saber, há uma mistura de sangue. De alguma forma, tipo, quando você tem a vítima que é conhecida e agora foi identificada, obviamente, você teria alguns elementos biológicos desse indivíduo. E então, a pessoa que cometeu isso, o DNA dela estava na lâmina, ou no cabo também, não só as impressões digitais. Então você tem esses dois juntos. Se você provar que eles estavam juntos lá, qual era o relacionamento deles antes, digamos, antes do Burning Man? Eles já se conheciam antes? E houve algum tipo de discussão? Houve algum tipo de problema que surgiu quando você está vivendo nesse tipo de ambiente comunitário? Bem, e eu penso na causa da morte que foi oficialmente divulgada. E eu me lembro quando ele foi identificado pela primeira vez, Sim. que disseram tê-lo identificado pelas impressões digitais. Pensei pelas informações divulgadas que era mórbido dizer, mas parecia um caso de violência extrema, já que disseram que ele estava em uma poça de sangue. E então, na verdade, acabou sendo apenas uma facada no pescoço. O que isso te diz sobre, acho que o que você pode concluir do fato de ter sido apenas uma facada que acabou matando Vadim Kruglov? Sim, boa observação, Chris.
Na maioria das vezes, quando falamos de lesões por objetos cortantes, muitos casos analisados são vistos como excesso de violência, como você disse, por ser algo muito íntimo. Você tem duas pessoas brigando ou uma pessoa atacando a outra e esfaqueando repetidamente. Isso implica muita paixão, muito ódio, sabe? Esse tipo de coisa que pode estar envolvida. Se você tem uma única facada, eu fico meio fascinado por essa dinâmica. Quero dizer, o que aconteceu? Foi tipo, afaste-se de mim, afaste-se de mim. Deu uma facada nele, largou a lâmina e sumiu na multidão. Será que era simplesmente alguém que tinha muita habilidade com uma faca? Por que escolheriam uma faca de cozinha verde? Não faço ideia. E aí, eles simplesmente sabem exatamente onde acertar alguém anatomicamente. Havia algum envolvimento com drogas aqui? E quando falo em envolvimento com drogas, estou falando se havia alguma substância que alterasse a mente presente na vítima e, potencialmente, na pessoa que cometeu isso. E a realidade deles não era a realidade, mas sim influenciada pelas drogas que poderiam ter consumido. E isso certamente é algo a se considerar aqui. E eu também penso na situação de onde Kruglov foi encontrado, porque era tarde da noite. Você tem o homem queimando, que é como aquela grande estrutura que eles queimam no final do Burning Man. Ele está na poça de sangue. Se você é delegado, pode chegar e ver milhares de pessoas. Não há luz. Não há sinal de celular. Como esse ambiente pode impactar? Um corpo aparentemente recém-morto, pois a poça de sangue ainda parecia fresca. Quero dizer, pelas evidências que você tem, parece muito difícil encontrar um corpo e coletar provas dele nesse ambiente. Vamos ver. Se eu fosse apresentar isso em uma das minhas aulas na Jack State, tipo na minha aula de cena do crime, eu diria que a ressalva seria: este é o pior cenário possível. Certo. Ou um dos piores cenários possíveis, onde você tem muito movimento passando por uma área específica. Sabe, a gente faz coisas como você sabe, você ouve, você vê até nas notícias e na mídia, quando a gente estabelece um perímetro. Onde você vai estabelecer o perímetro aqui? Sabe, é só nessa área imediata? Tem algum rastro de sangue saindo do corpo? Alguém ficou encharcado de sangue? Bem, eu não sei se você conseguiria perceber isso, especialmente considerando o tipo de solo de terra que cerca a área. E então? Você sabe, o homem em chamas que acontece naquela noite, que sinaliza o fim desse evento. Bem, eu tinha ouvido que havia muito menos pessoas do que em anos anteriores, mas ainda assim, estamos falando de aproximadamente 70 mil pessoas. Eles estão todos espalhados neste momento, Chris, e eles vêm de todas as partes do mundo. Então, se alguém de outro país, se isso é uma das coisas da lista de desejos que essa pessoa quer fazer, ir para o meio do nada assim, ou, sabe, para esse deserto e se divertir, uma vez que ela já está na estrada e já foi embora para outro lugar, de onde você vai conseguir esses dados? Nem todos se conhecem lá. Há desconhecidos também pela primeira vez, então não se sabe como serão as interações. Só o fato de processar a cena. Se estiver escuro, já tive casos em que, sabe, pessoas passaram imediatamente por cima de corpos e não perceberam que havia corpos ali por causa da escuridão. E ainda mais em um ambiente tão lotado como esse, onde você vai ter pessoas que, sem querer, acabam contaminando a cena imediata. Para investigadores, casos assim são um pesadelo. Sabe, eu também penso, claro, fazendo uma ligação com um caso bem diferente, obviamente, em Idaho. Mas o debate sobre a casa da King Street e se, sabe, ela deveria ser demolida, e isso, tipo, o Burning Man é essa cidade temporária de tendas que surge no deserto. E então ela desaparece porque as pessoas em seus trailers ou tendas, ou seja lá o que for, simplesmente vão embora dirigindo e não sobra nada. Nada Nesta cidade do deserto. Quanto tempo você precisa para conseguir reunir provas suficientes, sabendo que provavelmente existe esse prazo em que você não pode manter tudo lá pelo tempo que talvez gostaria? Ó, Senhor. Primeiro, você precisaria ser rápido no gatilho. Esse é outro problema.
Só do ponto de vista logístico, isso é isolado. Os agentes da lei que estão lá podem ter algum reforço federal. Mesmo isso vai ser limitado, especialmente quando se trata das pessoas que realmente processam as cenas. Você pode ter pessoas da segurança, agentes da lei de certa forma, mas não são elas que coletam as evidências. De onde você vai trazê-los? E você tem pessoas suficientes para atender à necessidade que a cena exige com todas essas evidências delicadas que estão lá fora? Quero dizer, de novo, isso leva ao pior cenário, onde você está isolado. Não é como se você estivesse em uma área muito movimentada, como o centro de Atlanta, Detroit, Nova York, Dallas ou qualquer outro lugar, onde esses recursos estão disponíveis. Entendi. Você fala de um lugar isolado, onde será preciso trazer e reunir pessoas. Você não pode reunir 70 mil pessoas e mantê-las ali dizendo: vamos chegar a todos vocês eventualmente. Isso simplesmente não vai acontecer. Então, eu imagino que, especialmente quando isso começou, esse era um dos problemas que eles estavam analisando. A quem vamos recorrer? Quem será nossa principal fonte de informação? Quem são as pessoas mais próximas que estavam com ele? Ele apareceu isolado? Ele é solteiro? Ele veio com amigos? Acho que isso será importante. Concordo, só pelas fotos dá pra ver. Nunca fui ao Burning Man, mas nas imagens vejo pessoas fantasiadas. Mesmo que alguém lembre, tipo, esse cara usava uma máscara de lobo. Sabe quem estava usando aquela máscara? É como mais uma camada para tentar identificar quem estava ali. Quando fala em pior cenário, tudo parece um obstáculo. Outra coisa é que no Burning Man não há Wi-Fi nem sinal de celular. A ideia é viver a experiência e só postar fotos depois. Quais recursos isso exige? E você atuava no condado de Fulton. E quero dizer, esse é um dos maiores condados e os recursos investidos para resolver crimes são tão grandes quanto em qualquer lugar do país. Mas eu acho que, nesse caso, para investigar de forma eficaz, quero dizer, que tipo de recursos você vai precisar só para a parte digital? Já que fotos do Burning Man ainda estão chegando semanas depois, porque as pessoas estão voltando, recuperando o sinal do celular e então fazendo upload das coisas? Sim, você começa a pensar em coisas sobre as quais falamos, como geofencing e esse tipo de coisa, para tentar localizar pessoas que possam ter estado perto da vítima. A vítima tinha um celular, e um dos problemas é que, se você não tem sinal de celular lá fora, automaticamente esse recurso meio que se torna inútil. Você vai ter que voltar. Penso, Chris, se com essas imagens sendo carregadas, a biometria pode ajudar aqui, onde você vai ter algum tipo de reconhecimento facial por inteligência artificial, se eles conseguirem capturar imagens, de preferência sem máscara, de pessoas que se aproximam da vítima. Será que conseguem encontrar uma correspondência biométrica com alguém que possa ter estado lá? Para que você possa voltar e não necessariamente acusar, mas questionar e perguntar: você viu alguma coisa? Eles estão realmente começando do zero aqui. Isso é uma parte importante disso. E também, que tipo de recursos você precisa para processar adequadamente a cena imediatamente, só a área ao redor do corpo, quem teve acesso ao corpo. Acho que eu gostaria de saber qual era o estado do corpo dele em relação às mudanças pós-morte. Há quanto tempo ele estava caído? O rigor mortis já começara? O corpo estava frio? Havia lividez post-mortem, aquela condição em que o sangue se acumula. Pelo que você sabe, ele pode estar morto há muito tempo ou há pouco. Ainda não temos essas respostas, mas isso será fundamental. Quão rápido isso foi? Quando mencionam o acúmulo de sangue fora do corpo, se você sofrer uma lesão no pescoço com uma faca desse tamanho, recomendo que vejam a imagem da faca. Um indivíduo vai sangrar profusamente com esse ferimento no pescoço. Então, ele se moveu depois de ser esfaqueado ou caiu imediatamente e sangrou ali mesmo? Novamente, se havia pessoas próximas a ele, quando isso aconteceu, se houver sangue transferido em qualquer roupa de quem estava ao lado dele, essas pessoas já foram embora. As roupas já foram, você não conseguirá criar uma relação.
sabe, visão disso e contextualizar qualquer tipo de evidência que poderia ter estado em outra pessoa, que sai do próprio corpo. Você acabou de mencionar isso um pouco. Eu acabei de pensar na declaração poça de sangue que veio do escritório do xerife. Ele foi encontrado em uma poça de sangue. Isso pode ser algo diferente do que alguém considera uma poça de sangue, podemos ver de outra forma. Um delegado respondendo à cena dizendo que é uma poça de sangue. Mas se ainda estiver líquido, diferente do que seria no deserto, onde poderia evaporar. Você entende mais de ciência que eu, mas o que uma poça de sangue indica sobre quando ocorreu, se encontrada? Acho que foi por volta das 10 da noite. Sim, uma poça de sangue de um policial, eles saberiam. Já teriam uma medida em mente por experiência em casos anteriores. Talvez eles tenham trabalhado em casos domésticos onde alguém levou um soco no nariz ou já presenciaram situações em que alguém foi baleado ou eles mesmos foram baleados e sabem quanta quantidade de sangue sai de um corpo. Aqui está um dos problemas, Chris. Quando você tem uma poça de sangue em uma superfície de terra, existe algo chamado absorção, que literalmente começa a drenar o sangue. Agora, você vai ter uma grande área manchada de sangue. Mas se você está pensando em uma poça de sangue, eu não sei se isso aconteceria, a menos que houvesse algum tipo de superfície por baixo, como um carpete de área externa ou algo assim, algum tipo de imitação de piso onde ele poderia estar, mas a indicação agora é que isso é uma superfície de terra. Agora você pode obter o contorno de onde, basicamente, estava a poça e definir um parâmetro para isso. Isso volta àquela pergunta inicial que eu tenho, porque às vezes, quando as pessoas se machucam assim, elas acabam andando em círculo várias vezes, ficam desorientadas e tentam decidir o que fazer. Estou com sangramento no pescoço. Faço pressão, mas não para. E elas literalmente, parece muito dramático, mas estão olhando para as próprias mãos. Elas vão e voltam, pingando sangue por todo lado. Essa é uma das dinâmicas que esperamos ver. Há alguma indicação de que ele se moveu, saiu andando ou veio de outra direção e realmente morreu ali? Outro ponto interessante. A faca ficou cravada no pescoço dele e ele mesmo a retirou. De novo, outra grande questão. E por ser tão confuso, é realmente muito complicado e também muito isolado. Não sei se muitas dessas perguntas serão respondidas, Chris. Sim, isso me leva à última pergunta, Joseph. Já se passaram 3 semanas desde o dia 30 de agosto. Já estamos quase em outubro. O que fazer na sua experiência quando parece não haver pistas? Há todos esses obstáculos sobre os quais temos falado. Realisticamente, o que precisaria acontecer para resolver esse caso? A faca é a chave. Espero que tenha sido manuseada com muito cuidado. Espero que ninguém mais tenha tido contato com ela. Tomara que alguém tenha dito: fique longe. Não toque nisso. Nós vemos a faca. Eles mostram para a polícia corretamente. Coleta, documenta e leva rapidamente ao laboratório para testes, buscando qualquer evidência biológica frágil na superfície da faca. Em segundo lugar, eles precisam analisar essas imagens digitais que estão surgindo desse local. É importante que a foto da vítima seja divulgada em todos os lugares. E se ele já visitou o Burning Man ou festivais semelhantes, ele se vestiu de alguma maneira específica? Divulgue essas imagens e talvez você consiga entrar em contato com alguém que diga: ah, sim, eu o vi ou falei com ele, ou seja qual for o caso. Essas são, na minha opinião, as 2 coisas mais urgentes que precisam ser feitas agora. Vamos ver como isso se desenrola, mas que caso difícil. Você espera que isso se resolva mais para você. E apresentar isso aos seus alunos, que desafio seria como uma tarefa em sala de aula? Joseph Scott Morgan, é sempre um prazer tê-lo no Law and Crime. Pode apostar, meu amigo, pode apostar. Obrigado. Agora sabemos que Kruglov, originalmente da Rússia, morava perto de Seattle e Tacoma. Ele tinha outro endereço em Nova York. O amigo mostrou uma mensagem do pai dele na Rússia. Ele cresceu na Sibéria. Aqui está parte do que o pai dele disse. Ele sentia a injustiça profundamente e lutava por justiça. E eu acredito que uma situação semelhante já aconteceu aqui. Este mundo é frequentemente injusto, mas como um homem pacífico, eu busco justiça.
Uma vaquinha online arrecadou milhares de dólares para enviar os restos de Vadim à sua família na Sibéria. Também oferecem recompensa por informações que ajudem a resolver o caso. O grupo Testemunha Secreta e o projeto Burning Man estão oferecendo $5.000 cada por informações que resolvam esse mistério. O xerife do condado de Pershing também está pedindo para que qualquer pessoa com informações ou vídeos do Burning Man que possam ajudar nesta investigação se manifeste. Isso é tudo para o On the Case. Apresentação: Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Eu sou Crete Stewart. Nos vemos na próxima vez.